Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista. Aqui na Band, sempre nos sábados, às 11 horas da manhã, tem Band Entrevista, sempre recebendo convidados muito especiais. Daqui a pouquinho você vai ver já aí um pouquinho do Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil. Também a presença do meu convidado especial, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul. E recebo como nossos convidados, com muita honra, secretário de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Gilvir Costela. Que honra recebê-lo. Muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Estivemos juntos na Rádio Bandeirantes, nos 60 Minutos, sempre de segunda a sábado, às 8 da noite. É a primeira vez comigo aqui no Band Entrevista. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado, que alegria, Fabiano, mais uma vez estar contigo, em especial agora aqui no Band Entrevista, para falarmos um pouquinho aí sobre novidades e quem sabe até um pouquinho do que passamos, né, até então. Com certeza. Não, e sempre é bom conversar com o secretário, porque sempre tem novidades realmente, porque a pasta dos transportes, ela é uma pasta, se não é a mais dinâmica, é uma das mais dinâmicas, né? Porque tem muitas obras e que envolve não só a questão terrestre, mas também a questão das hidrovias, a questão, né, dos aeroportos, das ferrovias, enfim, é um universo de assuntos. E eu começo questionando algo que realmente até dia desses citei aqui no Band 60 Minutos, que foi uma notícia que o senhor me trouxe, que eu não sabia, mas que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem linhas aéreas regionais. Que vitória para o nosso estado, e já lhe cumprimento por isso, porque realmente é um fato que só nos engrandece e facilita com que não só as pessoas de fora tenham facilidade para conhecer o nosso estado, mas também para negócios, enfim, é uma grande notícia. Verdade, Fabiano. Sabes que o governador Eduardo elencou, já desde a primeira etapa do primeiro governo, hoje já com um novo governo, Eduardo e Gabriel, uma das questões que sempre foi muito importante é a questão dos aeroportos regionais do estado do Rio Grande do Sul. O estado chegou a atingir 15 voos regionais, o cidadão podendo se deslocar dentro do estado do Rio Grande do Sul para qualquer região, seja ela Grande Santa Rosa, região missioneira, fronteira, região serrana, região litorânea, enfim, foram fundamentais, numa grande parceria com a Azul, então Tuflex, que hoje é Azul, e aliás temos uma novidade, que aproveitando aqui o teu programa, mais uma novidade. Olha, de primeira mão, nós teremos em breve também a possibilidade de termos a Latam também participando dos voos no estado do Rio Grande do Sul. Então foram fundamentais, não apenas os aeroportos regionais, como ampliação do aeroporto de Passo Fundo. Tem que criar mais uma opção, inclusive, para aquele que vai viajar, não ficar só com uma companhia, pode escolher por uma ou outra, né? E são quantas linhas? Então, 15? Nós temos aí, sim, 15 voos regionais internas, né, como nós chamamos, se deslocando capital, por exemplo, a Bagé, capital Pelotas, capital Torres, capital região, pegamos a Canela, Caxias, enfim, Santa Rosa, são fundamentais, mas temos também voos diretos, como o caso do Passo Fundo, que recebeu fortes investimentos, fazendo o Passo Fundo São Paulo. Então é importante os voos regionais para desenvolvimento, a questão turística, atraindo, né, novos investidores e empreendedores. Então o estado tem se colocado à frente de muitos outros estados, inclusive sendo um estado competitivo, um especial nos voos, entre outras áreas, mas em voos regionais que são fundamentais. Agora, secretário, a gente está falando sobre o sistema de aeronaves, de aviões, enfim, mas há um transporte há muitos anos, talvez um dos mais antigos, que que são as ferrovias, e que o Rio Grande do Sul hoje não tem tantas linhas assim de ferrovias. Por que se parou e é possível se retomar com mais possibilidades de linhas de ferrovias no nosso estado? Porque as linhas de ferrovias, elas fazem com que não fiquemos dependendo unicamente dos caminhões, né, das estradas, enfim, e que acabam tendo um frete que muitas vezes é mais caro, dependendo muito do preço do diesel. Enfim, por que tivemos esse momento onde as ferrovias diminuíram, que há um tempo era a principal forma de se levar as demandas, sejam elas da agricultura, enfim, e de outros bens, e hoje não se tem tanto. Sabe, Fabiano, que tu toca num ponto interessantíssimo. Nós tivemos há décadas atrás algo que no estado do Rio Grande do Sul se utilizava muito, as ferrovias. Eu me recordo, tu é muito jovem, mas eu já, com um pouco mais de 60, me recordo quando se utilizava o famoso trem
para deslocamento e não apenas em movimentação, seja lá de grãos, no que produz a região, mas inclusive o trem que fazia o passageiro. Exato. Como temos aqui na Serra, né? O trem, Exato. o Maria Fumaça, vamos chamar assim, ligando aquela região ali, Guaporé, Mussum, Caçales, aquela região. E hoje, além, evidentemente, agora em junho e julho, parece que retoma, né, o trem dos vales. Eu estive lá em Encantado há 2, 3 semanas e serão retomados as linhas de turismo, né, do trem dos vales. Mas existe a ferrovia lá, inclusive hoje no Vespasiano, no V13, tem trens que passam aí com produção, mas uma vez por dia apenas. E com o passar dos anos, foi se deixando de lado as ferrovias e acabando se investindo mais nas rodovias. Ou seja, hoje mais de 80%, 90% do que se produz no Estado, ela é transportado pelas nossas rodovias. Nós temos riquezas aí, que são as nossas ferrovias, e que o governador já no primeiro mandato iniciou esse debate, trazendo para dentro do governo do Estado, e que agora é uma das metas. Esteve, inclusive, pessoalmente o governador Eduardo com o ministro, tratando a questão da ferrovia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos polos regionais, como o caso de Cruz Alta, que é fundamental, ligando toda a região, pegar a grande região missioneira e a grande Santa Rosa, ligando, por exemplo, Cruz Alta ao Porto de Rio Grande. Isso é uma questão não apenas de retirada das rodovias, mas também uma questão de redução de custo. Exato. Ela é, como se diz no bom linguajar, mais barata. Então, são fundamentais os modais. Temos a questão dos aeroportos. Voltarmos a funcionar com a questão das ferrovias, mais as hidrovias que o Estado volta a investir como investiu, tanto que tornou a empresa pública hoje o Porto de Rio Grande, né? Então são fundamentais os modais estarem interligados. E as ferrovias é uma das metas do governo do Estado, do próprio governador, para que tenhamos em breve, aí, quem sabe, muitas ferrovias retomadas, né, a sua condição. Nós temos uma dificuldade do eixo. O eixo ele é mais estreito. E o que se vê na ferrovia norte-sul, o eixo ele é mais largo e as nossas terão de ter investimentos. E é exatamente o que nós vamos buscar com a parceria da iniciativa privada, com o governo federal. Eu ia perguntar isso agora. Exatamente isso, para que a gente possa buscar parceiros para este investimento. Isso é fundamental, né? Buscar o parceiro para investir e então o Estado não vai ficar cuidando de uma ferrovia. A iniciativa privada faz o investimento e, claro, o que se exporta, o que se importa pela ferrovia, a iniciativa privada fazendo esta gestão. Porque realmente é algo que, além de trazer um pouquinho a questão do turismo, né, o romantismo de um passado de nostalgia, mas também para a questão, evidentemente, de transporte de cargas e de produção de arroz, soja, enfim, agilizaria muito mais. Né? Agora, realmente, só com a iniciativa privada ou pode vir um investimento federal também para isso, secretário? Nós buscamos, Fabiano, que nós entendemos essencial, a parceria do governo federal. Óbvio que o governador Eduardo, que tem elencado, né, e nos dá essa direção, que tem buscado exatamente este debate junto à iniciativa privada, com parcerias, inclusive. Nós temos hoje a secretária Dani, que é a secretária de Planejamento, então são setores, nós temos o colega secretário Hernani, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, tem uma junção. Toda vez que a gente fala de desenvolvimento... Vai estar conosco nas próximas semanas. Que ótimo, um grande deputado, um grande parceiro, amigo, colega, mas o que o governo Eduardo tem nos orientado com o Gabriel, é que nestas condições se elenca sempre os colegas, porque uma secretaria, ela não é uma secretaria, ela é um governo, um Estado, que acaba tendo a parceria e ela depende uma da outra. A estrada, desenvolvimento econômico, ela traz a educação, ela traz segurança, ela traz saúde. Então, há uma harmonia entre todas as pastas. E, com certeza, este debate, elencado mais uma vez, coordenado pelo governador, com certeza, em breve, deveremos ter novidades. Muito bem. Secretário dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, Jovir Costela, nosso convidado de hoje aqui no Band Entrevista. Antes de a gente chamar o VT do Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil, aqui dentro do nosso 60 Minutos, de segunda a sábado, na Band FM 94.9, aqui no Band Entrevista. Secretário, eu gosto de trazer um pouquinho para o particular, o pessoal também. Claro. O senhor me contava dia desses, eu achei bastante curioso e legal essa humanização. O secretário não almoça em grandes restaurantes, porque além de não dar tempo, a própria profissão, né, a própria atividade não permite. O senhor faz a sua comida em casa e tem lá no seu gabinete o lugar do almoço, me conta essa aí. E o senhor mesmo cozinha. Aliás, temos um convite aqui, vamos almoçar lá no gabinete com o secretário, e já fiz até o cardápio aqui para o secretário.
Então, quero trazer também, mais uma vez, uma novidade. O Fabiano é meu convidado para, em breve, estar almoçando. É verdade, eu também gosto de almoçar com amigos, gosto de ir num restaurante, mas adoro e gosto muito de levar, como eu costumo dizer, na minha marmitinha. Muitas vezes feita por mim, pela minha esposa, que é uma excelente cozinheira, e faço lá a janta. Eu normalmente sou da culinária italiana, então a gente faz a nossa culinária e no outro dia eu levo a minha vianda, minha marmita, que divido sempre com alguém do gabinete, um colega. A gente junta, inclusive, fazendo a marmita compartilhada. Mas que espetáculo. Quem levou a marmita senta na mesa e cada um come um pouquinho do que leva. Então, assim, gosto muito, a gente aproveita a reunião, o almoço, como nós chamamos, para despachar agenda, para batermos papo, para vermos dificuldade. Eu acho que essa interação e a simplicidade, ela faz parte do nosso contexto do dia a dia. Bom, em qualquer hora, para retribuir esse seu convite, eu vou lhe levar lá no Asiana, que fica aqui em Porto Alegre, na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, tem Asiana. Então, deputados, vamos lá no Asiana. Gosta de comida indiana, comida asiática? Gosto, adoro. E vou esperar esse convite. Não, pode ir, eu cumpro a promessa. Qual é a diferença, hein? Fabiano vai me levar num restaurante de comida indiana e eu vou levar ele no gabinete para comer marmita. Mas a marmita é boa, porque a gente já conversou aqui. Muito bem, secretário dos Transportes do Rio Grande do Sul, Jovir Costella, conosco hoje no Band Entrevista. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, nosso convidado especial, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, conosco aqui no nosso programa. Vou deixar meu abraço para um dos assessores aqui do Jovir Costella, meu querido amigo Álvaro Bittencourt, foi meu colega em outras emissoras e grande figura e que ele assessore muito bem, grande jornalista. Verdade. Já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na Band no sábado às 11 horas da manhã. Você tem Band Entrevista, recebendo hoje meu amigo secretário dos Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, Jovir Costella, e já também conosco Eduardo Fernandes, presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul. Eduardo, prazer revê-lo mais uma vez. Bem-vindo. Satisfação, Fabiano, estar aqui novamente nessa manhã com vocês, telespectadores, contigo, e hoje com meu amigo secretário Jovir Costella, que comanda uma pasta importantíssima. Eu falava assim, não é a mais dinâmica, é uma das, né? Com certeza. Eu acho que o secretário falava em competitividade, e eu vejo que o modal, hoje, os transportes, o modal, como é colocado o Rio Grande do Sul, a oportunidade de competitividade, sempre se falou da posição geográfica. Olhando para o Brasil, talvez a gente não estivesse numa posição muito ao sul, mas olhando para a Mercosul, nós seríamos o centro do Mercosul, onde teríamos uma grande oportunidade. Queria que o secretário falasse um pouco dessas obras que estão acontecendo aqui nos diversos modais. E aí eu vou colocar ampliação da pista do Salgado Filho, aeroporto de Vila Oliva, como é que está a ampliação do modal hidroviário dentro do Porto de Rio Grande, quanto isso de impacto vai gerar para a melhoria dos investimentos, do PIB do nosso estado, para trazer novos investimentos e novas empresas aqui para o nosso estado. Primeiro, Eduardo, que alegria te rever, estar contigo aqui, junto com o Fabiano. Dizer, assim, a importância e o que isso vai trazer para o estado do Rio Grande do Sul. Veja bem, se nós voltarmos ao passado, então, o que nós tínhamos de aeroportos, a integração dos modais e o que avançamos. E eu costumo sempre dizer, todos os governos deram a sua contribuição, mas há de se dizer que dos últimos 4, 5 anos o estado voltou a ser um estado competitivo. Vamos falar do aeroporto Caxias, aeroporto Vila Oliva. Deveremos ter investimento lá numa grande parceria por intermédio do município de Caxias. Mas o Estado trabalha hoje, junto com o DAIR, numa questão de acesso ao aeroporto da Vila Oliva. Porque imagina,
nós se deslocarmos, o turista, o investidor, o empreendedor vai ao aeroporto, futuro aeroporto Vila Oliva em Caxias, mas como chega à região serrana, como ele se desloca para a região das Hortênsias, como ele se desloca para a capital Porto Alegre. Então, expectativa de investimento para o aeroporto nas ligações regionais, Eduardo, passam dos 120 milhões de reais, mas que já está sob estudo do governo, né, com todos os colegas secretários de Desenvolvimento, Planejamento, Fazenda, DAI e Secretaria de Logística e Transporte. Então, isso é fundamental. Mas nós temos outras questões além do aeroporto. Nós temos lá e tivemos a questão do aeroporto de ampliação de Passo Fundo. Então, uma questão acaba ligando a outra. Nós temos a questão do aeroporto que terá investimento de Canela, que é fundamental para o Estado manter o aeroporto de Canela, exatamente porque, afinal de contas, Gramado ligado, e hoje, assim, o maior turismo que se tem nesse Brasil, Gramado, e a região num todo. Então, assim, são fundamentais, Eduardo, que tenhamos esses modais funcionando. Então, temos lá, questão aeroporto Caxias, questão dos aeroportos que ligam a região, questão das duplicações, tu me permite incluir, do acesso que teremos de ter a região serrana à capital de Porto Alegre. Hoje nós não temos uma via duplicada. Quem se desloca da região Vinhedos para a capital, tu vem pela 122, ou que liga, mas nós não temos rodovias duplicadas. Buscando iniciativa privada para investimentos e termos uma rodovia por intermédio dos blocos que o governo lança, fundamentais. E tu me disseste a outra questão. A questão das hidrovias também, do modal hidroviário. Do modal hidroviário. São fundamentais, porque nós temos polo em Caxias, principalmente metal mecânico. Nem vou falar do que tudo produz, né? Porque a serra, o que tu imaginar, ela produz. E ela se destaca de outras regiões. Isto não é querer dizer que apenas ela produz a riqueza desse Rio Grande. Nós temos riquezas de turismo em todas as regiões. Celulose também. Exatamente, celulose. Então, é fundamental que tenhamos a região da Serra ligada ao porto de Rio Grande. E falávamos há pouquinho, Fabiano, sobre a questão de ferrovias. É fundamental que tenhamos o porto de Rio Grande ligado à Serra Gaúcha. Então, assim, são fundamentais a questão das hidrovias e os nossos canais. O Estado do Rio Grande do Sul aportou 60 milhões de reais para a empresa hoje Porto, que ela se autogere, ou seja, ela vai ter que produzir para poder investir. O Estado passa a dar autonomia para o Porto Rio Grande, a empresa Porto, que é hoje, né, Portos RS, para o que ela arrecada, ela devolver em benefício e ampliação. Então, são fundamentais os modais estarem interligados. Aéreo, são os aeroportos, as ferrovias, que se busca investimentos, as rodovias, pela recuperação, que tivemos aí só no ano passado mais de 1 bilhão de investimento nas rodovias, que são fundamentais, trazendo consigo, claro, todo esse desenvolvimento da região. E, claro, não há como se deixar de investir em todos eles no Estado do Rio Grande do Sul, desde aéreo, desde ferrovia, desde hidrovia e também as nossas rodovias no Estado. Secretário, como é que está a situação do Porto de Arroio do Sal? Olha, esse é um projeto, Eduardo e Fabiano, que se iniciou lá atrás com a Câmara Federal, com o Senado, né, se buscando, inclusive, investidores de fora do país. E há, sim, a ideia e há um sinal de que poderemos ter investimentos no Porto. Agora, por enquanto, sobre expectativa, estudos e viabilidade. A viabilidade. Imagina o quanto serviria para nós, pegando toda a região de cima. Eu digo de cima quem desce, e inclusive a região serrana, que acaba se deslocando em grande parte para o litoral, se ocorrer. Então, assim, para o Estado do Rio Grande do Sul, seria de um avanço enorme, mas o Estado e o governo federal têm esta possibilidade unicamente dos dois investirem para um porto em Arroio do Sal? Não, temos que buscar iniciativa privada. Ou o investidor de fora, que é exatamente o que se busca. Que queiram investir no Estado e aqui no Brasil. Eu queria aproveitar já para entrar nesse tema, secretário, que é isso. Hoje a gente vê muitos investimentos de fora, fundos, buscando oportunidades na área de infraestrutura, transportes, nessas áreas que têm impacto e têm realmente um aporte muito grande financeiro.
E a gente sabe também da incapacidade do Estado, às vezes, de ter todos esses projetos, de fazer todos esses investimentos. Como é que vocês têm colocado, trabalhado isso? Eu sei que tem uma secretaria de PPPs, mas é importante também cada uma ter os seus projetos. De que forma a Secretaria de Transportes tem olhado esse lado para atrair os investimentos, para que seja atrativo para receber investimentos de fora, para viabilizar esses grandes projetos? Sabe, Eduardo, que o governador Eduardo Leite, o nosso vice-governador Gabriel, tem tornado sempre público da importância de atrair novos investidores e valorizar o que tu tem. Nós temos investidores que acreditaram na maior dificuldade no estado do Rio Grande do Sul, permaneceram no estado, investiram para que o estado voltasse a se recuperar, mas, além disso, se busca novos investidores e que o façamos e estamos fazendo para que o estado voltasse e voltou a ser um estado, como dissesse, competitivo. Então, como nós vamos fazer? Como abre? É o que exatamente estamos fazendo. Abrindo para a iniciativa privada a possibilidade de participar de blocos, de modo de investimento, privatizações, por exemplo, de rodovias, como tivemos a questão da 287, né, da SACIR e tantas outras empresas, como tivemos a questão da Serra, e teremos outros blocos também que estão sob estudo para buscar a iniciativa privada para investir, mas vamos ter outras áreas, como a questão do Parque Caracol, que tivemos na cidade de Canela, né, e tantas outras que o Estado estuda para buscar e atrair o investidor, tanto aqui do Brasil, como por os investidores fora do Brasil. E tu disseste bem, nós estamos, se tu olhar para os países vizinhos, nós estamos no centro. Né? Vamos olhar para a Argentina, para o Uruguai, que tem investimentos, e o estado do Rio Grande do Sul é um estado atrativo para investimentos. Então, é exatamente o que nós temos feito com os colegas secretários. Isso vale novamente para planejamento, Secretaria da Fazenda, vale para a Secretaria de Logística e Transportes, vale para setores. E, claro, Pedro Capelupi, que é o meu colega secretário de parcerias, exatamente buscando e oferecendo, porque tu vende o Rio Grande, tu oferece o Rio Grande do Sul e demonstra a capacidade que o Estado tem, não apenas de receber, mas também o que oferece, né, ligações, a proximidade com os países vizinhos, as facilidades, né, do estado do Rio Grande do Sul, mesmo estando aqui na região sul, na ponta. Depende de onde tu está, né? Se tu está no Nordeste é uma coisa, mas tu está na região sul. Exatamente. Então, nós levamos também algumas vantagens. Temos algumas desvantagens? Depende porque é onde tu vê. Eu acredito que o estado do Rio Grande do Sul hoje é o melhor estado de se viver, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então, o estado do Rio Grande do Sul hoje, nós podemos ter a alegria de dizer que é um estado competitivo. Não que não tivesse sido, mas ele volta a devolver à sociedade uma expectativa de um grande estado. Estado que está recuperado ou em fase muito de recuperação, um estado que tem as suas obrigações legais pagas com os fornecedores. Então, eu acho que o estado cresceu muito, eu acredito no Rio Grande do Sul e sou entusiasta com isso. Secretário, tem uma questão que até não é tanto da sua pasta, mas que envolve o transporte. A gente tem apenas 4 minutos, eu sei que vai ficar para outro dia outras questões. Mas uma situação que me incomoda é, por exemplo, eu vou usar o exemplo da Kia, né, nosso amigo Kia, Jefferson Furstanal da Kia Samotors, nosso parceiro aqui no Grupo Bandeirantes, ele traz os bongos, né, os caminhões do Uruguai para o Brasil, para vender aqui em Porto Alegre. Sim. Só que ao invés desse caminhão sair do Uruguai e chegar por Rio Grande, devido a questões de impostos, ele vai a Vitória, no Espírito Santo, para descer para o Rio Grande do Sul. O que é possível fazer? Claro que eu sei que não é a sua pasta, mas como o senhor tem essa penetração junto aos outros secretários, e isso, é claro, se refere à questão tributária, sim, o que é possível fazer para isso? Sabes, Fabiano e Eduardo, que o próprio governador, Eduardo, também tem tratado essas questões, que nós ainda disputamos com alguns estados aqui, principalmente da região sul. Vamos lá, falando especialmente com Santa Catarina e Paraná. Itajaí. Exatamente, Itajaí. Então, assim, nós também avançamos muito. Sabemos que ainda temos que avançar. Exatamente criando uma diferença. Se o Estado é competitivo, ele compete ainda, por exemplo, fazendo o que tu diz. Pô, muitos que querem atracar aqui estão indo para Itajaí, por exemplo, porque custo-benefício, vou para Itajaí. Então, ainda temos muito a avançar. Agora, tenho certeza absoluta e posso te garantir
que este também está no planejamento para cada vez mais, quem sabe, reduzirmos aqui essa diferença e se tornarmos um Estado ainda mais competitivo. Em breve, não tenho dúvida nenhuma, que teremos aí, por intermédio do Cristiano, que é o nosso presidente do Porto de Rio Grande, muitos avanços. Temos 2 minutos, Eduardo. Bom, colocando também, eu queria falar da questão da celulose, que eu acho que hoje foram os grandes investimentos aqui no Estado. De que forma tem a dificuldade, às vezes, dentro das rodovias de se colocar isso? Como é que está sendo dos transportes para as rodovias e do hidroviário? Acho que eu tive inclusive com o prefeito Fábio Branco, Sim. falou, tem grandes investimentos lá para Rio Grande. Como é que estão colocando essa linha? Nós temos, por exemplo, um investimento na 734, que acaba a entrada de Rio Grande, né, com investimento de quase 50 milhões de reais do governo do Estado. E quando eu falo do investimento, é diferente de empréstimo. O investimento é aquele dinheiro que tu tem no caixa e tu vai lá e investe. É aquele que tu tem o dinheiro para comprar. O empréstimo é aquele que tu vai no banco e pede em 24 meses, 48 ou 10 anos para pagar. Este é o empréstimo. O Estado tem investido. E Rio Grande está sofrendo hoje, está tendo investimento do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque é o polo, né? Rio Grande. Então é fundamental que tenhamos as ligações regionais, as ligações que levam ao Porto de Rio Grande. Então são fundamentais os investimentos que o Estado passa a fazer para que possa, quem chega no Porto de Rio Grande, ter a condição de chegar no seu destino e que não fique muitas vezes atracado no Porto de Rio Grande, horas ou dias esperando uma licença para chegar ou na capital ou na região serrana. Secretário, em 30 segundos, algo que o senhor não contou para ninguém, vai contar para nós agora aqui. Qual é a obra que a gente vai inaugurar logo, está quase pronta? Olha, a obra que nós vamos inaugurar, eu posso garantir para vocês, ao contrário. Não há obra no Estado do Rio Grande do Sul que pare sem ser concluída. E há obras que serão anunciadas pelo governador que terão data de início, meio e fim, como fizemos desde o início. Obra que se começa é obra que se termina. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no nosso Obrigado, Band de Entrevista. Fabiano. Volte sempre. Obrigado. Uma honra. Tem que ter 2 horas para conversar tudo que eu gostaria de questionar. E o mesmo, né, Eduardo? Um abraço. Obrigado, Com meu irmão. certeza. Obrigado, Fabiano. Obrigado, secretário. Obrigado, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul, secretário dos Transportes do Rio Grande do Sul, Gilberto Costela, nosso convidado deste sábado aqui na Band, no Band Entrevista. No próximo sábado, a nossa convidada é a deputada estadual Adriana Mara. Lembrem-se de nos acompanhar também na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Teremos Band 60 minutos, sempre de segunda a sábado. E hoje, é claro, tem também para você. Muito obrigado a toda a nossa equipe técnica, muito obrigado ao Chiclé, a Maria Fernanda, a todos que nos acompanham, ao Paulo, ao Ricardo, que estão sempre conosco aqui no nosso Band Entrevista, que volta na próxima semana. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tchau, tchau. Obrigado, senhores, mais uma vez.